Olá, muito boa tarde. Hoje, dia 6 de dezembro de 2019, no ar ao vivo aqui o programa Fundos Imobiliários pela Infomoney TV. Dezembro já, em 6 de dezembro, fim de ano chegando, mas não sem antes a gente receber um cara que estava faltando, que estava devendo a presença dele aqui, não por culpa dele, mas por culpa minha. A gente tentou várias vezes e não bateu agenda. Então hoje eu e você vamos conversar com um dos caras mais queridos desse mercado, que é aquele cara que tem uma paciência enorme de atender todo mundo e um prazer de tirar suas dúvidas, que é o Nod, o primeiro sócio desse programa. Foi para você que eu falei isso a primeira vez. Nod, você é sócio do programa, lembra? Lembro. Obrigado por ter vindo mais uma vez. Cara, é um prazer enorme aí estar contigo aqui. Cada vez que eu venho aqui é um estúdio novo, né? Exatamente. Cada vez que eu venho aqui, ou troca de andar, ou troca de prédio. A primeira foi em 2016, naquele estúdio, uma câmerazinha só, tudo apertado. E eu estava lembrando disso, porque já vou falar dos fatos relevantes, e depois de uma época de muita captação, agora é uma época de muita compra, né? De muita alocação. Sim. Então, vou falar aqui, compra de imóvel. Quando você veio em 2016, você lembra o que era fato relevante? Vacância, calote, né? Renegociação para baixo. Renegociação para baixo. Renovação para baixo. Como é legal ver os ciclos acontecendo, Sim. né? 3 anos depois, a coisa é diferente. E para quem está vivendo isso agora pela primeira vez, também saiba que ciclo melhora e depois ciclo piora. Sim, a né? onda sobe e a onda cai. Não Daqui tem... uns anos... já começamos o papo, porque o Nod é fácil assim. Deixa eu falar dos fatos relevantes, para a gente poder aprofundar nesse papo. O Nod veio falar o seguinte: faz sentido investir em fundo imobiliário com esses yields atuais? A rentabilidade, quando você compra a cota, recebe o rendimento, caiu bastante nos últimos tempos. Faz sentido? Caiu mesmo? Ou é só aparentemente que está menor do que antes? Daqui a pouco o Nod, que preparou um estudo só para isso, para te contar, vai explicar direitinho isso. Rapidamente, fatos relevantes aqui, ó. Lembrando que eu estou falando daqueles com fundos que tem mais de 10 mil cotistas, hein? Dia 29/11, o VISC 20 Shopping Center anunciou a 6ª emissão de cotas, vai ser uma 400, ou seja, aquela pública mesmo, propriamente dita, todo mundo pode participar. Eles querem captar mais 400 milhões de reais. O preço total das cotas, já com a taxa de distribuição, vai ser R$ 126,50. Vai ter direito de preferência em 31,8%, quase 32%, e direito de sobras. Ou seja, quem exercer os seus direitos de preferência vai poder comprar mais, se sobrar, mas sempre sobra, né? E vai ser permitido ceder os direitos, é isso que está no fato relevante. Eu não consegui identificar se ceder é o mesmo que negociar, porque às vezes você pode ceder só lá pelo escriturador. Então não ficou claro para mim se vai ser negociado na B3, só está dito que pode ser cedido. E aí no mesmo dia, o mesmo fundo anunciou um outro fato relevante para dizer isso aqui, ó. Caso essa 6ª oferta seja concluída com sucesso, o fundo assume o compromisso, a gestora assume o compromisso de reduzir a parcela da taxa de administração que cabe a ela. Então você sabe que tem fundo que tem taxa de administração e taxa de gestão, e tem fundo que está tudo na taxa de administração, depois o administrador repassa para o gestor. Nesse caso, a 20 está dizendo, ó, eu vou abrir mão de uma parte do que é repassado para mim, e escalonou. De acordo com o patrimônio líquido do fundo, vai de 1,35% ao ano, podendo chegar a 1,05% ao ano, quando passar de 2 bilhões de reais de patrimônio líquido. Dia 2/12, o Pátria Edifícios Corporativos, estava falando dele agora aqui com o Nod. Qual que é o apelido desse fundo aí? Conta para o Nod que ele não sabia o apelido desse fundo. Ele sabia do Alzirão, mas desse ele não sabia. Então você que está assistindo, conta para ele depois. Também anunciou aqui, ó, 2ª emissão de cotas, essa é uma 476, então ela é restrita só para qualificados, né? No valor de 206.427, quase 206,5. O preço por cota é 104,5, vai ter direito de preferência na proporção de 131% e ainda direito a sobras. Negociação ou transferência desse direito só via escriturador. Se você é cotista, leia o fato relevante completo de todos eles que eu estou falando aqui. Malls Brasil Plural, dia 4/12, anunciou, primeiro, liquidação de operação de compra de parte do Shopping Tabuão e Boulevard Shopping, e 2, que o compromisso de aquisição de participação de 5% do Shopping Maceió, que tinha sido anunciado já há algum tempo atrás, foi rescindido em razão de apontamentos verificados no processo de diligência. Quantas vezes aqui eu leio um fato relevante dizendo assim, olha,
o fundo tal firmou o compromisso de compra e venda, mas a compra não está sacramentada, porque depende ainda de fatores condicionantes, depende da due diligence. Aqui um caso de por que o administrador toma esse cuidado de soltar até 2 fatos relevantes. Aqui tem um segundo dizendo não foi concluído. Encontraram alguma coisa em desacordo, uma documentação faltando, um tributo em atraso, sei lá o que. Estou aqui fazendo especulações. E resolveram não seguir com a compra. Tá? CSHG Real Estate, HGRE11, anunciou a aquisição de empresa que detém 100% do edifício TOTUS, que fica na Avenida Brasleme, aqui na capital de São Paulo, por quase 300 milhões. Na verdade, você lendo o fato relevante, você vai ver que é um edifício corporativo e mais um pequeno shopping, umas lojas comerciais ali. O imóvel está totalmente alugado para TOTUS até 2027. O Renda Urbana, também do CSHG, esse é o HGRU11, anunciou que adquiriu a totalidade de SPS, que no total tem 10 imóveis destinados à atividade varejista. Está lá no fato relevante, só assim, o locatário é WMB. WMB, se você não se deu conta, é o Walmart Brasil. Apesar de que o Walmart também já vendeu a operação dele aqui no Brasil, mas então algumas lojas se transformaram em Big. Eram 10 lojas ocupadas pelo Walmart, continuam ocupadas por grandes supermercados, alguns até com a bandeira Walmart ainda, mas você vê que é interessante para um fundo de varejo uma operação desse tamanho, né? Valor total da aquisição, quase 585 milhões. Os imóveis estão locados, têm contratos atípicos por 15 anos. O valor é de 4.231.000 por mês, o que dá mais ou menos 0,43 por cada cota. 5/12, Rio Bravo Renda Varejo, o Rio Bravo que esteve aqui semana passada, inclusive, anunciou uma proposta de aquisição de um portfólio de ativos de um grande varejista nacional. Quem será, né? Um aqui eu já consegui dizer que era o Walmart, esse eu não sei. O pessoal da Rio Bravo sabe guardar segredo melhor do que o pessoal do Credit Suisse, viu, Nadia? Os imóveis estão localizados em diversas regiões do país, mas principalmente no estado de São Paulo. O valor dessa aquisição vai ficar entre 90 e 100 milhões, com um cap rate aproximado de 7% ao ano. Daqui a pouco o Nod vai falar de cap também. Contratos de locação atípicos por um prazo de 10 anos, mas não está concluído, né? O negócio ainda não está concluído, tem ainda aquela questão da due diligence. Eram esses os fatos relevantes. Destaque da semana, eu tive o prazer, a honra de receber um convite para publicar um artigo na revista do Instituto de Finanças FECAP. Saiu a revista, está publicado lá o artigo, te convido a ler, não só esse. O que eu escrevi é sobre fundos imobiliários, por isso que eu estou falando aqui, mas tem artigos sobre vários temas de finanças. Te convido a conhecer, dá um Google aí que você vai chegar na revista e aproveito para reforçar minhas 2 hashtags, menos idolatria e mais estudo, entendeu? Para desliga um pouquinho o seu Instagram e vai estudar artigos como os dessa revista, que você vai aprender muito mais do que ficar seguindo um ou outro bonitão pela internet aí. Isso aí. Falar do curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários. Agora eu percebi aqui, ó, que eu não tirei o aviso da Black Friday, mas eu tenho que tirar porque não tem mais Black Friday. Vou fazer isso ao vivo aqui, ó. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários, curso online, quase 10 horas de duração. Você compra e tem 12 meses de acesso para assistir às aulas e entender fundo imobiliário de A a Z, para que você mesmo monte a sua própria carteira. Essa é a intenção do curso, é ensinar a pescar. Me encontre por aí nas redes sociais para bater um papo. Eu estou passando bem rápido por tudo isso porque eu não quero tomar muito mais tempo do papo que eu vou ter com o Nod. Que, aliás, falando em curso, está aqui e conseguimos bater a agenda porque veio da aula, né, Nod? Exatamente. De novo, muito boa tarde, Arthur. Muito obrigado, pessoal, por estarem assistindo a gente. Muito boa tarde. Tem tempo que eu não vinha, na verdade. Sim, foi o ano passado todo você não conseguiu. Né? E esse ano estava quase acabando. Eu falei assim, não, tem que dar um jeito de ir. A gente tentou marcar 2 ou 3 vezes, como você falou, mas eu sempre, quando quero marcar, sempre em cima da hora, você já tem outro convidado, etc. Exato. E dessa vez a gente conseguiu, que eu venho aqui dar um curso pelo Clube FIA, né? Então, aí por isso eu estou em São Paulo, que eu moro no Rio, né? Então nem sempre eu tô por aqui, mas é uma satisfação enorme estar aqui. É sempre muito, muito gostoso por aqui. Para quem nunca veio dar entrevista para o Arthur, venham. É muito divertido. É muito gostoso o antes, o durante e o depois. É sempre um prazer estar aqui. Muito bom. Amanhã curso o dia inteiro, curso lotado, né? Adianta tentar... O dia inteiro, a gente
Na verdade, a gente vinha para cá até para tentar fazer um jabá, para vender os últimos, tal, mas acabou que já com promoção de Black Friday, etc., esgotou e tudo mais. Fica o jabá para os próximos. Fica o jabá para os próximos. Siga no Clube FI a agenda de cursos. Tem não só cursos do Nod, né? Cursos também do Rodrigo. O Rodrigo Colombo já fez curso com a gente em parceria, o André Bassi fez, tem o curso online também, que é um curso online que tem o Utuque, exato, eu faço uma parte ali, cerca de 1/3, 35% ali do conteúdo fui eu que fiz, eu que gravei, etc, mas quem gerencia mais isso é o Utuque, ele é o principal ali, eu entrei de penetra ali nos capítulos ali. É bom, tem outra ponto de vista, é sempre bom. Exato. Nod, vamos falar de yield aqui. Você tem sentido isso? Você conversa muito com as pessoas, você é sempre muito receptivo com todo mundo, faz live toda semana, tem um monte de pergunta que chega. Você tem sentido essa ânsia das pessoas de que, pô, vale a pena investir, o yield caiu tanto? Caiu tanto... Sim, isso assim, a gente ouve muito isso em fórum, nas lives que eu faço pelo Clube FI, que é... Então, já que eu não posso fazer o jabá do curso, faço da live, que é segunda-feira sim, segunda-feira não, sempre às 9 horas da noite, pelo YouTube lá do Clube FIA. Eu tô lá fazendo uma livezinha de mais ou menos 1 hora, às vezes a gente passa um pouquinho de 1 hora, mas deveria ser de 1 hora, onde a gente traz realmente dúvidas, etc., bate-papo com os investidores e vez ou outra surge essas perguntas, ou no próprio fórum do Clube FIA, poxa, mas... Nesse yield aí é melhor eu investir na Selic. Pô, você para pagar Selic, eu não vou correr o risco do fundo imobiliário, porque claro... É renda variável, é mais risco do que um tesouro Selic, do que o tesouro direto. Fato, não é que é por isso que é melhor, nem que é pior. Sim, para mais retorno, mais risco, mais retorno. E aí a pessoa pergunta isso, poxa, mas cadê o mais retorno? E aí às vezes ele tem essa impressão de que não tem retorno. E foi exatamente essa a pergunta que eu trouxe aqui para a gente, sei lá, mostrar um pouco o meu ponto de vista, etc., que é... Faz sentido com esses atuais, com esse dividend yield atual? Funciona? Funciona falar? Faz sentido esse preço? Será que não subiu muito? Será que não descolou? Será que a gente não está tendo uma exaustão do movimento, usando quase uma expressão da análise técnica, né? Será que a gente chegou num topo? Será que acabou? Bom, isso nunca a gente vai saber, né? Mas uma análise como essa do yield ajuda. Se... ao término desse programa, você chegar à conclusão que o yield está muito baixo e que não tem prêmio sobre a renda fixa, não sei se é o término do movimento, mas eu sei que seria um momento que não é interessante entrar. Exato, porque tudo é risco-retorno. Tudo é risco-retorno. FIIs tem mais risco, natural que tenham, é para ser assim. Sim. Logo, tem que ter mais prêmio, tem que ter prêmio de risco. E aí a gente fez essa comparação aí, acho que a gente já pode até colocar... Tá na sua mão, o Nod professor já veio preparado, então... veio até com um passador de slides aqui, ó. Eu trouxe meu passadorzinho aí. E aí eu fiz esse estudo, esse primeiro estudo, na verdade, mostrando como é a realidade hoje. Que eu peguei os 20 maiores fundos de tijolo, descartei os de papel, porque tem uma mecânica diferente da própria distribuição, etc. Então, deixei de lado. E peguei os 20 maiores do IFIX. Só descartei o BRCR porque ele teve uma distribuição atípica, e aí o yield dele está batendo lá para 15%, mas é totalmente fora da rotina, etc. Então, peguei esses 20 e a gente vê que os melhores mal passam de 8%. Tem fundos como o RCRB, que a gente chama de FFCI, como você brincou ontem. Você também escreve 50 com trema, é isso? Não chego a esse ponto, mas o Rio Bravo Renda Varejo às vezes escapa de agências caixa até hoje. O seu caso é muito pior, né, Nod? Você é formado em letras. Você deve saber exatamente por que usa trema e tudo mais. E aí, de repente, chega alguém e fala, não usa mais trema. Eu fui contra tirar trema, mas isso não é para essa live, esse é para outro papo. Mas eu preferia com trema. Outras mudanças eu concordei. Essa, especificamente, não. Mas eu ainda chamo o Rio Bravo Renda Varejo de agências caixa ainda me escapa o agências caixa. E como menor aí do índice está exatamente o Rio Bravo Renda Corporativa, o RCRB, que está aí dando 2%, 3%. 2,87. 2,87. A média desses 20 fundos está dando mais ou menos em torno de 5,5%, 5,6% ao ano. E daí a pergunta que surge é, com a Selic hoje a 5, 5,5, etc., faz sentido? Será que de repente as novas aquisições estão vindo num preço muito diferente? E não. Você mostrou nos próprios fatos relevantes, eu capturei alguns aqui, como
o RBVA, cap rate de 7, o VISC Office, que não estava aí no seu fato relevante para ele não pegar o corte de 10, mas cap de 7,3, o HGRU dando aí 0,72 ao mês, que dá 8,6 ao ano. Só para lembrar, pessoal, lembre-se, cap rate não obrigatoriamente representa dividend yield. Na verdade, a tendência é que não qualifique, não encaixe. Por quê? Pode até cortar para mim aqui. O fundo, naturalmente, ele tem despesas, ele tem taxa de administração, taxa de gestão, auditoria, tudo isso é despesa natural do fundo e que tem que acontecer mesmo, da operação normal. Também o fundo às vezes pode fazer um caixazinho, ele não precisa distribuir 100%, pode distribuir 95%. Então, lembre-se, cap rate não é... A diferença entre faturamento e lucro. Cap rate é faturamento, que distribui lucro e é 95% do lucro. No mínimo então, 95%. Entre os dois tem todos os custos. Né? Exato. Normalmente a gente, quando faz um estudo, a gente arbitra ali mais ou menos 1%, 1,5%. Taxa de administração, custos da B3, da CVM e tudo mais. Exato. E aí a gente volta então para os fatos relevantes e a gente vê, pagando 7%, 7,5%, a gente está então, na verdade, falando que vai pingar 6 na conta ali, um pouquinho mais, 5,5%, 5,9%, 6 ponto baixinho. E a gente compara com a Selic, né? A Selic é o balizador do mercado, né? A taxa básica de juros. Sim. É básica porque ela é a base da economia. Tudo a gente acaba calculando em comparação com a Selic. Sim. E aí a gente vê a expectativa do mercado, isso aqui é tirado do relatório Focus, que é semanalmente publicado pelo Banco Central, né, entrevistando economistas e tudo mais. Se você ainda não faz, pegue aí a sua rede social predileta e curta o Banco Central do Brasil, em qualquer uma das redes sociais. Toda segunda-feira, 8h30 da manhã, você já vai ver essas projeções do Focus que o Nod está mostrando aí. Ou então entrando no site do Banco Central, também pode se inscrever para receber por e-mail também. Se a pessoa não for tão adepta das redes sociais, pode acompanhar por e-mail também esses valores. E a gente vê então que a gente tem aí uma expectativa de ainda em dezembro, né, nos próximos 30 dias, ainda ter corte da Selic, ela vai para 4,5%. E a expectativa mesmo que ela suba, 2020, 21, 22, como está no slide, vai dar ali 6, 6,5%, não vai passar disso. E o que justifica a pergunta, bom, se o FII está pagando 6, por que eu vou pegar 6? Quer dizer, eu compro hoje para ganhar 6% ao ano e esperando que em 2022 a própria renda fixa, o Tesouro Selic, que é um negócio super conservador, também esteja pagando 6,5% ao ano. Exato. E daí a gente precisa começar a cortar isso, a analisar se essa Selic ela é totalmente, não vou dizer verdadeira, mas se ela é real. Que a primeira coisa é o seguinte, imposto de renda. Na vida, existem duas certezas, a morte e o pagamento de impostos. Isso. E a renda fixa também, quando você aplica num Tesouro Selic, você tem o pagamento de impostos. Se você vai morrer antes ou não, é outro departamento, mas a certeza do imposto você tem. Mesmo se você morra antes, os seus herdeiros vão pagar algum tributo. Você vai pagar de qualquer forma. Então a primeira divisão que a gente faz é tirar a Selic, tirar o imposto de renda. E aí eu fiz então a Selic líquida, descontando 15% de imposto de renda. Então que a gente vê. Está depois de 2 anos de investimento. Ainda, né? Supondo que carregou pelos 2 anos para bater a menor alíquota. Ainda tô tentando ajudar a conta, como a gente começou antes aqui. Eu estou tentando ajudar a conta. Então a gente vê, mesmo 2022, que seria a Selic mais cara, maior, mais rentável, digamos assim, a gente tem 5,5 ali. 5,5. Só que a gente não pode olhar só o ganho real, ou nominal, o nominal. A gente tem sempre que pensar o quanto a gente está ganhando versus o quanto o nosso custo de vida está encarecendo, o quanto é a inflação. Isso, as pessoas às vezes ficavam vidradas na Selic a 14, que a gente teve até anteontem quase. Uma inflação gigante, né? Só que a inflação estava batendo 10, então na verdade ocupou um nominal, sem nem botar imposto na conta agora, rapidamente, era de 4. Se a Selic está 7 e a inflação está 3, continua sendo 4 o cupom. Você não está ganhando mais, porque as coisas estão encarecendo também. Então, o que eu fiz foi pegar o IPCA previsto também pelo Focus 19, 20, 21, 22 e descontar dessa Selic líquida, para ter certeza assim, quanto a pessoa realmente enriqueceu, quanto o fator de compra dela. Porque a gente tem que olhar a inflação sempre assim, se eu tenho dinheiro hoje para comprar uma televisão, eu vou guardar dinheiro na expectativa que eu possa, daqui a X tempo, daqui a 1 ano, 2, 3, 10 ou 15 dias, etc., comprar a mesma televisão. E mais um cacareco, porque tem mais alguma coisa. Porque se for para comprar a mesma televisão, eu compro agora. Só empatou.
e já vou ver o jogo de futebol com a TV maior, não vou ficar com a TV pequena. Se é para daqui a X tempo ter o mesmo dinheiro para comprar, então a gente tem que ganhar da inflação, a gente tem que aumentar o nosso poder de compra. E aí foi a divisão que eu fiz, tirando a inflação da Selic já líquida, tirando o imposto e depois tirando o IPCA. E a gente vê que a gente tem então uma projeção no Brasil, o que para mim é quase que bizarro de falar, impensável, né? quase impensável, de uma Selic de 0, de 1% ao ano, e qualquer coisa. Um ganho real líquido acima da inflação de 1,96 lá em 2022. Na melhor das hipóteses, isso que você puxou o percentual ainda mais. 0,22, por exemplo, em 2020. Exato, e também 0 qualquer coisa em 2019. Então, o nosso parâmetro vai ser de 0, de 1% ao ano ou 2%. E é com isso que a gente pode olhar exatamente o que está acontecendo com os FIIs. Por quê? O FII, podem dizer, mas tem que tirar a inflação. Não exatamente, porque os contratos de aluguel são reajustados pela inflação. Claro, é uma certeza que o inquilino, quando vencer, vai renovar o contrato? Não, é parte do risco da operação. Assim como a área vaga pode ser ocupada, mas um contrato em condições normais de temperatura e pressão, ele é reajustado pela inflação. No atípico, então, isso é ainda mais notório. Principalmente nessa fase boa do ciclo, nessa fase de recuperação do ciclo. Sim, exato. Onde os inquilinos estão ficando, estão até expandindo as suas áreas, etc. E estão permanecendo nos seus lugares, estão renovando, estão ficando, pode sair de um lugar, mas acaba ocupando em outro. Não é uma redução de ocupação, pode ser uma reorganização só. Sim. Então, os FII, os contratos de aluguel têm uma proteção semi-perfeita com a inflação. Nunca é perfeita, mas tem uma proteção poderosa. Então, se a gente está saindo de uma Selic de 0 ou 1 ao ano, e a gente tem um FII que pode estar pagando, ainda que seja 4, olha que eu estou pegando a parte baixa da meta, eu estou indo para o rabinho do gráfico. Caramba, é 400% da Selic que os FIIs estão pagando. E isso porque muita gente está falando que subiu muito, que encareceu, que está caro, etc. Caramba, a gente está falando de 400% da Selic, do ganho livre de risco, né? Se alguém algum dia falar para você que Selic é livre de risco, saia correndo. Não é. Só é um risco talvez o mais baixo da economia. Não existe investimento sem risco. Quando me pedem falar, poxa, me indica um investimento sem risco, eu pergunto para a pessoa assim, mas tipo o quê? Aí a pessoa fala, tipo poupança. Eu falo, qual? A que o Collor pegou? Pronto, já perdi um amigo ali. Já perco um amigo nessa pergunta. Eu pergunto, qual poupança que o Collor pegou? Curioso, né? Que quem aparentemente tem perfil conservador gosta de deixar o dinheiro na única aplicação financeira que já passou por um confisco na história desse país, né? Exato. Nunca tivemos problema com imóveis, nunca tivemos um governo que tomou imóveis de uma maneira sistemática, ou fundo de renda fixa, ou nada parecido, ou empresas, encampar empresas, etc. Nem ações de companhias, nem nada. Foi só a bendita caderneta de poupança, que era algo, ainda hoje é algo quase que universal, muita gente tem. Sim, né? E as pessoas às vezes quando pedem uma sugestão de um investimento livre de risco, me pedem tipo poupança. Então, cuidado, gente. Se só conceitualmente. A gente usa a Selic como uma base por ser talvez um investimento de menor risco de volatilidade, é garantido, né, é pago, né, nem garantido, é pago pelo governo federal, que teoricamente é o dono da impressora, né, ele roda o dinheiro para pagar, então a gente toma ele como, fala-se ativo livre de risco, mas é mentira, é só um risco tão baixo que você toma ele como 0 para você estudar os outros. Então, cuidado. E aí, muita gente fala, então tá, se os FIIs têm a proteção natural da inflação, então vamos comparar com um título de renda fixa que tenha uma proteção natural, que são as antigas, para quem gosta de nomes antigos, as NTN-Bs. Também tem dificuldade entre Tesouro Selic, LFT, NTN-B, Tesouro IPCA. Exato. E eu trabalho no mercado financeiro há 15 anos, acho que eu levei uns 10 para aprender o que é NTN-B, LFT, etc. Quando eu aprendi, trocaram. Quando eu comecei a aprender o que era, foi quando eu virei educador financeiro em 2015, aí que eu comecei a ter esses nomes mais quentes na cabeça. Sim. Depois que eu aprendi, trocaram o portfólio todo. E aí a gente então vai comparar com o Tesouro IPCA, que é o nome novo das NTN-Bs. E aí eu peguei aí também uma planilha
Na verdade, são os títulos que estavam disponíveis para negociação hoje. Se eu tirei hoje, antes de vir para cá, legal. Eu tirei essa foto, ela está super fresquinha, super atualizada. Está no próprio site do Tesouro Direto, para qualquer um que queira investir no Tesouro Direto, vai ter essas taxas disponíveis. Então, a gente vê, os 3 primeiros são aqueles que não pagam juros semestrais. Certo. Vencimento 24, 35 e 45, estão dando ali IPCA mais 2 e baixo, 3 e baixo. E os três mais abaixo é o IPCA com juros semestrais, que eu acho até mais correto de comparar com fundos imobiliários, porque afinal de contas ele tem um cronograma de pagamento que os FIIs também têm uma previsibilidade de pagamento, ainda que por regra os FIIs não tenham que distribuir mensalmente, mas a maioria distribui e a gente acaba usando. Não, mas até a regra é distribuir semestralmente, que coincide com a regra da NTNB, do Exato. IPCA. E aí eu falei, então tá, então vamos comparar para ver se tem prêmio ou não. Então tá, querem usar um título que pague periodicamente e que tenha correção natural pela inflação? Então vamos usar a NTNB, o Tesouro IPCA, para quem queira. E aí eu peguei logo a mais longa, que é a que vence em 2050. E também porque é a que tem a taxa melhor de prêmio. Eu tentei ajudar a conta, tentei pegar aquela assim, do tipo, vamos tentar... Tá bonzinho o nó de hoje com a matemática, viu? Vamos tentar atrapalhar os FIIs, vamos tentar jogar para renda fixa o argumento. E aí, tá lá disponível lá na tela, IPCA mais 3,5% ao ano. Peguei o IPCA de 2022, também o maior IPCA, tentando dar o maior retorno possível, que dá o retorno bruto de 7,38% ao ano. Primeira coisa, descontar o imposto, porque também isso é uma coisa que muita gente acaba se equivocando, que eu acho até tecnicamente injusto, mas é a regra, então conviva com ela. O imposto de renda ele não cobra sobre o teu ganho real, é sobre o teu ganho nominal, ou seja, se deu inflação mais 1%, você vai pagar imposto de renda sobre toda a inflação e mais 1%. Eu acho que é injusto, acho que a parte de correção inflacionária deveria ser isenta, mas não vai ser aqui que a gente vai... Mas eu vou aproveitar, porque esse é um dos mitos do mercado, vou aproveitar para comentar isso. Justo ou injusto, o que me incomoda é que tem muita gente que fala que isso é um defeito do Tesouro IPCA. Então, o que você falou é um fato. A tributação recai sobre todo o ganho, não só sobre o ganho real. Agora, achar que isso é um defeito, um problema no Tesouro IPCA, aí é aí que mora a bobagem. Porque não existe um investimento, ou não precisa ser necessariamente um investimento, que seja tributado pelo ganho real. Não, se você comprar um imóvel por 100 e vender por 120 5 anos depois, você fala o que para a Receita? Pera lá que eu vou apurar quanto que foi a inflação do período, eu vou pagar imposto de renda só sobre o ganho acima da inflação, ou você paga sobre o ganho de 20? Ainda que seja em prejuízo real, ainda que a inflação tenha dado mais do que esses 20% do seu cálculo. Exatamente. Que tenha dado 30%. Se você comprar cotas de um fundo imobiliário por 150 e vender por 200, 2 anos depois, você não vai descontar o IPCA do período e recolher só sobre o ganho real. Sim. Então, tributos, quando existem, sempre recaem sobre o ganho nominal. Sempre. Sempre, então, isso é verdade. Não seria diferente com o Tesouro IPCA. Não. E aí tem quem tenta argumentar dizendo, mas LCI e CRI não é assim. Não é isso. O que não existe na LCI e no CRI é a tributação. Sim. Se existisse, seria sobre o ganho nominal, não sobre o ganho real. Seria cheio, normal. E aí, então, eu fiz essa conta. Então, a gente pega então um imposto de renda, desconta daquele ganho de 7,38 que vai dar 6,27. E aí a gente de novo tem que voltar e descontar. Tirar a inflação. A inflação para ver quanto que está pagando o real. Porque a pessoa fica assim, não, então tá, então eu vou ter 3,5% ao ano de ganho real. Não, na verdade você vai ter 2,43. E na verdade aí é que vem a questão da inflação. Quanto maior for a inflação, as pessoas falam, não, mais o Tesouro IPCA vai dar de resultado. Não, na verdade se você pegar... Vai dar resultado nominal maior, vai incidir imposto de renda sobre um nominal maior que vai comer um tanto do seu real. Exatamente. Se você projetar, vamos supor que a gente tenha novamente uma economia extremamente instável e que o IPCA vai dar 10% daqui até 2050 o IPCA médio ou algo parecido. Vai fazer uma continha muito simplificada, que não é assim que faz, esse título daria 13,5%. O 10 do IPCA mais 3,5%. Aí você desconta 15%, vai dar 1,3%, vai dar 2%, então quer dizer, esses 13,5% virou 11 quebradinhos, tira a inflação de 10, virou 1. Então aqui que era 2, tudo bem.
quem estiver assistindo isso gravado, não faz a conta certinha, que a gente está fazendo aqui de cabeça. Um é advogado, o outro é formado em letras, entendeu? Se fosse um engenheiro e um economista, até vai lá para você confiar na conta feita de cabeça. Dá uma margem do Ibope aí de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, por favor. Mas, independente do valor que você aplicar, quanto maior for o IPCA, menor vai ser o ganho real do Tesouro IPCA. Isso. Ponto final. Isso é matemática. A gente é de letras e de direito, mas isso é matemática. E vou reforçar que seria igual com cota de fundo imobiliário, com imóvel, com qualquer outra coisa que seja tributado, com Bitcoin, ou seja lá o que for. Sim, com qualquer tipo de investimento. Então, assim, de novo, o Tesouro que estaria mais próximo aos FIIs no sentido de uma defesa natural da inflação e um pagamento razoavelmente previsível, está dando 2,4. Real, assim, acima da inflação. 2,4 acima da inflação. E isso, lembrando que eu peguei o de maior taxa. Sim. Ainda calibrando na conta, digamos assim. O fundo assim. imobiliário está usando a média daqueles de tijolo que você... Dando aquela média pelos 20 maiores, eu peguei os 20 maiores só porque sim, não é nenhuma preferência por, os 20 maiores estão dando mais ou estão dando menos. Eu só peguei os 20 maiores porque... Literalmente, porque não daria para botar no gráfico todos eles, ia ficar impossível de ler. Aliás, uma coisa que você tem feito muito bem nas redes sociais, que é pegar e fazer esses estudos, esses gráficos e distribuir, né? Eu acompanho sempre lá. Lá pelo meu Instagram, principalmente. Momento jabá do Instagram, @natan.otávio, Natan com TH, Otávio com C, Octávio. Lá no meu Instagram, lá de vez em quando eu boto uns resumos da semana, ou um estudo qualquer, um comparativo dos fundos de CRI ou dos fundos de logística, etc. Me acompanhe lá, eu tô por lá. E aí você vê, então os FIIs estão, no fato, pagando o dobro. No mínimo ali o dobro, a média estava dando 5,5, aqui está dando 2,4, então mais do que o dobro. Então existe o prêmio de risco. O prêmio de risco está lá, talvez não esteja tão visível assim, tem que fazer um pouquinho de conta. Sim. Mas está lá, contra a Selic 400%, contra o Tesouro IPCA 200%. Fazendo o raciocínio contrário, se existe o prêmio de risco é porque existe um risco maior. Natural. Você está usando nessa comparação só o yield, ou seja, só o que vem do rendimento. Além disso, tem a oscilação do preço da cota. Tem a oscilação do preço da cota. Às vezes vai oscilar para cima, às vezes vai oscilar para baixo. Sempre. Tá certo? E aí, quando eu olhar o meu retorno total, que seria o que eu recebi de rendimento e mais o que eu tenho se eu vender as cotas, pode ser que, se estiver abaixo do preço de compra, eu tenha um prejuízo aqui comendo parte desse lucro, ou todo o lucro, ou quem todo, sabe. ou mais do que todo. Ou mais do que todo. Então, para isso, mais risco, mais retorno esperado. Exatamente, é natural e tem que ser assim, porque um inquilino pode inadimplir. Nós tivemos fato relevante essa semana de 2 fundos com inadimplência. É natural. Acontece. Quem aluga sabe que pode atrasar, não sempre, tem... Em qualquer época do ano. Exatamente. E aí, assim, como sempre, ter também muito cuidado quando for calcular, usar cálculo de yield. Como eu digo, qualquer indicador que você usa, qualquer indicador, seja para ações, para FIIs, para renda fixa, para qualquer um. Na verdade, você pega algumas variáveis e opera elas, mas você automaticamente, você descarta todas as outras. Nenhum indicador é perfeito. Aqui a gente está usando o yield não por ele ser melhor ou pior do que outros indicadores. Por ser popular, por ser muito utilizado. Por ser popular, por ser utilizado, por ser fácil de apurar. Você vai encontrar em qualquer relatório de análise de esse aí eu fiz no próprio Clube FII, ali a ferramenta de radar, escolhi as variáveis que eu queria, tal, só fundos do IFIX, tal, pimba, peguei os 20 primeiros, descartei manualmente o BRCR, etc., um tratamento mínimo, mas está pronto, vamos dizer assim, um dado muito mastigado, muito visível por aí. Mas é importante sempre lembrar que qualquer indicador, ele é falho por excelência, ele não é verdadeiro, ele é verdadeiro dentro das premissas que ele utiliza. Logo, você usa algumas variáveis e você despreza todas as outras. Sim. Então, cuidado quando usar um único indicador, porque você está provavelmente descartando muito mais informação do que você está aproveitando de informação. Vou complementar, eu costumo falar o seguinte, isso é um índice, certo? Dividend yield, assim como o preço sobre o valor patrimonial, isso muito é um índice. Também. Índices não contam histórias. Não. O índice tem lá um dado seco. Sim. Né?
E qual é a história por trás dele? Então você tem uma história para contar sobre o índice dividend yield. Até a minha última entrevista aqui foi exatamente que nem tudo era yield, né? O yield, agora eu não vou lembrar o título, mas ele escolheu um bom título para a apresentação, eu não lembro qual foi, ele escolheu. Mas lembrando algumas limitações do yield muito rapidamente, já para fazer jabá também da pessoa assistir a entrevista que eu fiz, etc. As outras duas. Foram duas já. Reclamar que eu não deixo o Nod falar, tem uma lá que só me deram porrada. O Arthur não deixa o Nod falar, o Arthur fala muito. Não, é um prazer, Lembrando... Quem não deixa falar é o cronômetro. Agora aqui, foi o cronômetro. Vamos mais um pouco. Lembrando algumas limitações do yield que são naturais, que eu botei no slide. A primeira coisa, o yield, o que é? Na verdade, é o rendimento distribuído sobre o preço atual. Só isso já gera uma discrepância de imediato. Passado contra atual. Exato. O passado, porque você vai trabalhar com rendimento passado, que pagou no último mês, ou nos últimos 3, ou nos últimos 6, ou nos últimos 12, ou qualquer outro período que você acha que é o adequado para você, sobre o preço, que normalmente já está calibrado pelas expectativas. Aonde, o fundo tal entrou um inquilino novo, grande, importante, significativo. A tendência é o preço subir. Aí parece, o fundo ficou ruim. Ficou ruim por quê? Porque comprimiu o yield. Peraí. Mas o passado é totalmente diferente do futuro que esse fundo tem. Até coloquei no slide aí um exemplo, quando a gente olha que o rendimento é passado e o preço é expectativa de futuro, a gente tem dois casos razoavelmente gritantes, que é o FAMB, que é um imóvel lá no Rio de Janeiro. Eu sou carioca, eu boto dois fundos que tem imóvel no Rio, para o pessoal do Rio lembrar que tem imóvel lá, o pessoal que só tem em São Paulo, tem no Rio. Tem o FAMB, para quem não sabe, aquele prédio da Caixa Econômica ali na Almirante Barroso, esquina com a Rio Branco, carinhosamente conhecido pelo pessoal da Caixa como o Barrosão, por causa da Almirante Barroso, onde está pagando 9,75, e o BBFI, que são dois prédios. O maior é no Rio de Janeiro, cerca de 70% da renda da área dele, se eu não me engano, é um prédio do Rio de Janeiro, aquele prédio do Andaraí, para quem sabe qual é, o prédio do Banco do Brasil, está pagando 10,7. Que história que esse yield não está contando, Nod? Conta pra gente. Não está contando a saída dos dois inquilinos. O Banco do Brasil já deu um anúncio formal, limpo, sem meias palavras, saiu em 2020 do prédio do Rio, sendo que o de Brasília já devolveu boa parte da área, só tem uma parte utilizada, então é um fundo que está caminhando para quase 100% de vacância. As distribuições estão perfeitas, o Banco do Brasil não está inadimplido, nem há a menor expectativa disso, nem há motivo. Mas ele está saindo, aquele prédio que todo mundo sempre falou, o banco nunca vai sair do prédio do Andaraí. Mentira, está saindo, sai ano que vem. Não lembro o mês exato. Nunca não existe. Ou seja, o preço atual já imprime a expectativa futura, que é uma diminuição deste rendimento. Então, o rendimento atual com o rendimento passado, com o preço atual, que na verdade já tem aqui o que deve acontecer no futuro, dá um yield alto. Exato. O quociente aumenta, porque é renda dividido por preço. Diminuiu o preço, a renda não alterou, porque a Caixa está pagando o FAMB, também a Caixa vai sair do FAMB, apesar de eu não ter dado data exata, mas... Já está de mudança, já fechou o aluguel em outro prédio da região, etc. Isso aí já é quase fato consumado, e o Banco do Brasil, do BBFI, inclusive, cravou data, só não vou lembrar, mas é agora, em 2020. Acho que é agosto, a data que me vem à cabeça é agosto, apesar de eu não ter certeza. Mas o passado está limpo, e o presente em si de distribuições está limpo. Ninguém tem expectativa de que a Caixa ou o Banco do Brasil vai... falhar com o pagamento, isso não. Não. Agora, o preço já está impactado pela saída dos dois. Não tem como a gente saber se já está totalmente impactado, se todo mundo que está comprando está sabendo disso ou não. Aí isso aí é chutômetro, vamos dizer assim. Nunca sabe, vai ter gente que sabe, vai ter gente que não. Exato. Mas isso distorce. Agora, tem que lembrar que a distorção é do próprio indicador. Sim. Então, como eu sempre falo, é importante que a gente consiga olhar para frente. Eu vou aproveitar a sua apresentação. Se hoje é 4,5% e lá em 2022 é 6,5%, alguém pode pensar, mas então eu compro hoje para ganhar 6, em 2022 eu já não vai estar valendo muito a pena, porque a renda fixa subiu. Mas se estamos certos de que o momento é bom para o mercado imobiliário e o ciclo é favorável, os reajustes tendem a ser para cima também. Então, um fundo cujo yield hoje é 6, não deve ser 6 daqui 3, 4 anos. Claro. Já deve ser mais do que 6. Por isso que a renda é variável, ela varia conforme o lucro. Quando o lucro aumenta, ótimo. De vez em quando o lucro diminui. Né? E aí cabe a gente fazer essa análise
de tendência. Não precisa analisar se vai ser 0,22 que vai subir ou cair. Isso é coisa para analista. Mas o investidor ele é capaz de fazer essa análise de tendência, concorda? Exato. E basta ler os fatos relevantes, basta acompanhar os relatórios. É o que eu falo, não precisa acompanhar relatório todo mês. Eu acho muito chato acompanhar. É sério. Pessoal pode estar achando maluco, pô, mas você é educador financeiro, tal, você devia... Eu acho muito chato, a não ser com um fundo que está com um problema, que você está acompanhando, está com uma questão específica, mas eu acho que para o investidor... Mas você falou agora há pouco que tem uma curva de aprendizado, no começo é importante, depois você vai depois que você já pegou o jeitão daquele fundo, você já está confortável de ser sócio dele, de ter cotas dele, etc. Então, às vezes eu me pergunto se tem... Na verdade, me pergunto não, eu acho que ler todo mês, para a maioria dos fundos, é meio desnecessário. Tem gente que vai me crucificar por isso, mas tá bom, os comentários do vídeo no YouTube, o pessoal vai me comer, mas tá bom, vamos embora. No sentido de que assim, não tem muita novidade, você vai acompanhando. E você tem como ver. TB Office, por exemplo, tinha uma vacância aí, passou anos com 50% de vacância, melhorava um pouquinho, piorava um pouquinho, etc. Hoje, se eu não me engano, com as últimas alocações, ele está partindo para 10% de vacância, ou 15%, ou 14%, ou 7%, sei lá, ao redor de 10%, e num tempo razoavelmente curto. Você vê o HGRE cobrando um imóvel com 90% de vacância. Sim. É uma coisa que a gente não vê fundo imobiliário, a gente vê fundo imobiliário comprando imóvel muito ocupado. Mas provavelmente o pessoal da CSHG está visualizando uma alocação importante para aquele imóvel. O mercado está mudando e a gente... Apesar de não precisar estudar tanto quanto já estudou, mas a gente precisa repensar as nossas verdades também, porque a circunstância está mudando. Enquanto um fundo tinha patrimônio de 500 milhões, uma operação dessa não cabe. Quando o fundo tem patrimônio de 1.600 bi, essa operação já cabe. Outra coisa que a gente fala, e um dia a gente vai repensar, é que o fundo não cresce organicamente, porque só retém 5%. Quando a gente tiver um patrimônio de 50 bi, aí tem jogo. Reter 5% já dá para comprar mais imóveis sozinhos. Aí tem jogo. Você vê como... Ou pelo menos fazer um bom retrofit de vez em quando para poder pegar outros... Então o mercado vai mudando e a gente vai mudando também. Não precisa estudar as mesmas horas que a gente já estudou no passado, mas um pouquinho sempre dá. Nós somos na época que não tinha fundo de 1 bi. Não tinha. Hoje já tem fundo de 1 bi, mais de um, e fundo anunciando que se o patrimônio chegar a 2 bi, a gente vai reduzir a taxa. Ou seja, já há um vislumbre... Capital autorizado de 20 bilhões em regulamento. Tudo. Exato. Já há vislumbre da gente ver 2 bi aparecendo no fundo A, B ou C, etc. Mas a gente é da época que não tinha fundo de 1. E agora o 2 já começa a ficar viável, visível, vamos dizer assim, novas planejável. Novas circunstâncias. E a gente vai aprendendo aos pouquinhos. Muito bom. E eu aprendendo sempre com você e todo mundo. Obrigado por mais essa. Infelizmente temos que terminar mais uma vez. Espero que a gente não demore esse tempo todo para que você volte, porque é sempre muito bom quando você vem. Gostou, né? Tenho certeza que sim. Dá o seu tchau aí, vai, Nod, antes de eu me despedir. Então, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. É sempre um prazer estar aqui com o Arthur. Me acompanha no Clube FIA, minha live lá segunda-feira. Segunda-feira sim, segunda-feira não. Essa próxima não vai ter, só na outra. Também dá para assistir gravado, quem não puder assistir ao vivo. Me acompanhe lá no Instagram. E a gente está aí ajudando. Quem quiser me mandar um e-mail, nod@clubefia.com.br. Me manda, a gente troca uma ideia. Se tiver uma sugestão de fazer uma live, de criar um material sobre alguma coisa, me manda que a gente vai tentando encaixar aí na agenda. Isso aí, muito bom. Muito bom, obrigado. E para você, curtiu, né? Tenho certeza. Semana que vem eu tô de volta, espero que você aproveite muito bem o seu final de semana e na próxima sexta a gente se encontra. Grande abraço para você.